Fala galera apaixonada pelo Vascão, hoje o papo é direto dos bastidores do clube trazendo as últimas novidades sobre os reforços para a temporada. O Vasco já anunciou o português Admar Lopes como novo diretor de futebol e ele não poupou detalhes sobre o planejamento para os próximos meses. O cara está por dentro da realidade financeira do clube e deixou claro que as movimentações no elenco terão muito cuidado e responsabilidade. Admar contou que já trocou ideia com o técnico Fernando Diniz e com o diretor Felipe para entender exatamente o que o time precisa nesse momento da temporada. A missão é clara: garantir mais solidez para o Vasco, principalmente porque a janela de transferências do meio do ano exige agilidade e decisões acertadas. Sem espaço para erro, a equipe tem que pensar em reforços que cheguem rápido, mas sem perder o foco nas finanças do clube. O diretor destacou que o Vasco está passando por uma fase complicada, mas isso não impede de buscar jogadores que possam realmente agregar qualidade. No entanto, antes de trazer novidades, é fundamental resolver questões internas do elenco, como a diminuição da folha salarial para liberar espaço no orçamento. Segundo Admar, o clube vai apostar no que tem de melhor dentro das suas condições e que esses reforços serão pensados para contribuir de verdade dentro de campo. Sobre os nomes que estão em pauta, o diretor deixou claro que o foco está em atletas que já conhecem o futebol brasileiro ou sul-americano para garantir uma adaptação mais rápida. Afinal, estamos no meio da temporada e tempo para os novos jogadores se entrosarem é curto. Essa agilidade na adaptação será um dos principais critérios para a escolha dos reforços, junto com a qualidade técnica e a possibilidade financeira. Além disso, o Vasco mantém negociações abertas para tentar a renovação de Léo Jardim e a permanência de Coutinho, dois jogadores que são bem vistos dentro do clube pelo técnico. As conversas estão avançando e a expectativa é que nas próximas semanas já tenha alguma definição. A ideia é garantir estabilidade em posições fundamentais para não precisar correr atrás de substitutos de última hora. Admar também mencionou que, apesar da prioridade ser jogadores com perfil mais adaptado ao nosso futebol, isso não significa que outras opções estejam descartadas. Ele citou o exemplo do Nuno, que chegou com um perfil diferente, mas se encaixou rapidamente no time, mostrando que o importante é o rendimento e a capacidade de se ajustar ao grupo. Cada caso será analisado individualmente, sempre buscando o melhor para o Vasco. No fim das contas, o planejamento para a sequência da temporada passa por muita conversa, estudo e um olhar realista sobre o que o clube pode oferecer. A palavra de ordem é equilíbrio, reforçar o time sem perder o controle financeiro para garantir que o Vasco volte a brigar forte, mas sem se colocar em risco. Quando a gente olha para o Vasco hoje, não dá para negar que o cenário é cheio de desafios, mas também tem um sentimento muito forte de reconstrução e esperança. O clube, que tem uma história gigantesca no futebol brasileiro, está numa fase em que precisa pensar no futuro, mas sem perder o pé no presente, e é exatamente aí que entra o papel do novo diretor de futebol Admar Lopes. Ele não veio para fazer milagre, mas para colocar ordem na casa, organizar o planejamento e entender as prioridades de uma forma realista. Afinal, o Vasco não está só jogando dentro de campo, está fazendo uma batalha interna administrativa que envolve dinheiro, negociação e estratégia. A grande questão é que o Vasco vive uma situação financeira complicada há alguns anos. Isso não é novidade para ninguém, mas entender como isso influencia nas decisões do clube é fundamental para o torcedor que quer ver o time forte em campo. Com receitas limitadas, o clube não pode sair gastando sem controle, porque isso pode colocar em risco o futuro. E é por isso que na fala do Admar a palavra responsabilidade aparece com tanta força. Ele sabe que o Vasco não pode se dar ao luxo de fazer contratações por impulso, mesmo que o apelo da torcida por reforço seja enorme. É preciso pensar em equilíbrio. Isso faz com que o clube busque reforços que não só sejam tecnicamente qualificados, mas que também se encaixem no perfil financeiro da equipe. A situação obriga o Vasco a ser muito seletivo, avaliando não só o talento do jogador, mas o custo-benefício, a facilidade de adaptação e o potencial para contribuir de forma imediata. O tempo é curto, a janela de meio de ano não é como a do início da temporada, que permite uma preparação maior. Os reforços precisam chegar e começar a ajudar logo, sem grandes períodos de adaptação. Por isso, a preferência por atletas que já conhecem o futebol brasileiro ou sul-americano faz todo sentido. É interessante pensar também nas conversas que Admar revelou com o técnico Fernando Diniz e o diretor Felipe. Eles formam um trio que precisa estar totalmente alinhado para que as decisões sejam acertadas.
Diniz é o cara que convive com o elenco diariamente e sabe quais são as carências, o que precisa de reforço e o que pode funcionar dentro da sua filosofia de jogo. Felipe, como diretor, tem uma visão mais administrativa e estratégica. E Admar chegou justamente para ser o elo entre essas áreas, trazendo a experiência e o conhecimento do mercado para ajudar a montar um time competitivo dentro dos limites reais. A renovação de jogadores como Léo Jardim e Coutinho também merece atenção especial. Eles são exemplos de atletas que o Vasco quer manter para ter estabilidade, já que são peças importantes no elenco. O processo de renovação não é simples, envolve negociações que respeitam a condição financeira do clube e também o desejo dos jogadores. Isso mostra que o Vasco está tentando segurar o que tem de melhor e ao mesmo tempo buscar melhorias para a equipe. O equilíbrio está em manter os bons nomes, evitar perder talentos importantes e trazer reforços que possam somar tudo isso sem desequilibrar a folha salarial. Outro ponto que merece destaque é a visão do Admar sobre o perfil dos jogadores que podem chegar. Ele não fecha as portas para jogadores vindos de outros lugares desde que demonstrem capacidade de adaptação rápida. O exemplo do Nuno é emblemático. Ele chegou com um perfil diferente do habitual e conseguiu se encaixar rapidamente, mostrando que além do talento, a personalidade e a disposição para se adaptar ao clube e ao futebol brasileiro são fundamentais. Isso mostra que o Vasco está aberto para analisar cada caso de forma individual, sem preconceitos, focando sempre no que pode ajudar o time. Tudo isso acontece num momento em que o Vasco está em busca de solidez para a temporada. A torcida quer ver um time forte, competitivo e que consiga brigar lá em cima. Para isso, o trabalho nos bastidores é tão importante quanto o que acontece em campo. O planejamento do clube precisa ser pensado para o médio e longo prazo para que as bases sejam consolidadas, os jogadores possam se desenvolver e o time consiga se firmar como protagonista nas competições que disputar. Esse processo passa por uma gestão responsável que entende que resultados vêm com estrutura e planejamento. No meio desse cenário, o torcedor vive um misto de ansiedade e esperança. A ansiedade porque sabe que o Vasco precisa de reforços urgentes e de mudanças que tragam resultados rápidos. A esperança porque vê no novo diretor um profissional que parece ter a cabeça no lugar, que entende as limitações, mas também está disposto a fazer o melhor dentro do possível. Esse sentimento é importante porque a torcida é parte fundamental do clube e é o combustível para que o time vá além mesmo quando os obstáculos parecem grandes. Além disso, é importante lembrar que a janela de meio de ano não é só para trazer reforços, mas também para pensar em saídas. Jogadores que não estão rendendo, que estão encarecendo a folha ou que não se encaixam mais no projeto podem deixar o clube para liberar espaço e recursos. Essa movimentação é estratégica e faz parte da construção de um elenco mais enxuto e eficiente. O Vasco sabe que não adianta só contratar, é preciso também fazer o corte correto para ter equilíbrio financeiro e condições de investir onde realmente importa. A temporada está apenas começando, mas o relógio já está correndo rápido para o Vasco. Cada decisão, cada negociação pode fazer a diferença entre uma campanha razoável e uma disputa de título. É por isso que a responsabilidade no comando do futebol do clube é tão grande. Admar Lopes sabe que está sob pressão, mas parece preparado para encarar o desafio. A capacidade de dialogar com todos os setores, de entender o momento e de agir com cautela são pontos que podem fazer toda a diferença no futuro próximo. É claro que no futebol nem tudo depende só do planejamento e das finanças. O desempenho dos jogadores em campo, a química do grupo, a resposta do técnico e até a sorte também contam muito. Mas um clube que está organizado fora de campo tem muito mais chances de conseguir os resultados que a torcida sonha. Por isso, essa fase de reestruturação e planejamento é fundamental para que o Vasco possa voltar a ser protagonista no cenário nacional. Outro aspecto que merece ser destacado é a importância de manter o foco nos jovens talentos da base. O Vasco sempre foi conhecido por revelar bons jogadores e dar espaço para esses jovens pode ser uma estratégia inteligente e econômica para reforçar o time. Com uma base forte, o clube pode não só economizar em contratações, mas também construir um time com identidade que represente a camisa e os valores do clube. O desafio é integrar esses atletas com os reforços certos para formar um grupo equilibrado e competitivo. No final das contas, o que fica claro é que o Vasco está em uma encruzilhada importante. As decisões que forem tomadas agora podem definir os rumos da temporada e até os próximos anos do clube.
A contratação de um diretor experiente como Admar Lopes mostra que o clube quer levar as coisas a sério, que está disposto a fazer um trabalho consistente mesmo diante das dificuldades. O torcedor, por sua vez, precisa acompanhar de perto, apoiar o time e também entender que reconstruir leva tempo, mas é possível. Enquanto isso, as negociações continuam a todo vapor e a expectativa é grande para as novidades que ainda virão. A torcida já sente o clima de mudança e quer ver o Vasco reencontrar o caminho das vitórias e dos bons resultados. Para isso é fundamental que o trabalho nos bastidores continue firme, com foco, responsabilidade e, claro, muita paixão pelo clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O mundo do futebol está sempre cercado de rumores, e um dos mais comentados dos últimos dias envolve o nome de Evangelos Marinakis, o magnata grego conhecido por sua influência no futebol europeu. Fontes próximas ao cenário internacional apontam que Marinakis teria feito uma proposta oficial ao Vasco da Gama, gerando burburinhos intensos nos bastidores de São Januário. A suposta oferta, que ainda não teve valores confirmados, teria como objetivo adquirir o controle do futebol cruzmaltino, numa movimentação que pode sacudir o cenário esportivo brasileiro. Marinakis, que já é proprietário do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra, estaria interessado em expandir seu império esportivo para a América do Sul. E o Vasco, com sua história rica, torcida apaixonada e grande potencial de mercado, teria surgido como um alvo estratégico. O que se comenta é que o grego enxerga no clube carioca uma oportunidade única de investimento, especialmente após a recente turbulência envolvendo a 777 Partners, empresa americana que controla a SAF vascaína e que vem enfrentando questionamentos sobre sua saúde financeira e sua capacidade de gestão. Nos bastidores, o que se ouve é que a proposta de Marinakis teria sido encaminhada de maneira formal, embora sob absoluto sigilo. Fontes ligadas ao clube evitam confirmar qualquer negociação, mas o silêncio generalizado tem sido interpretado por muitos como sinal de que algo, de fato, está em andamento. Alguns conselheiros, inclusive, já estariam se movimentando para entender os detalhes da possível oferta, o que só alimenta ainda mais as especulações. Embora a direção atual do Vasco não tenha se manifestado oficialmente sobre o assunto, o clima entre os torcedores é de expectativa e, ao mesmo tempo, cautela. A lembrança recente da entrada da 777 ainda está viva na memória da Colina, e muitos se perguntam se o clube estaria novamente prestes a mudar de mãos. Seria Marinakis o novo comandante do projeto vascaíno? Ou tudo não passa de mais um capítulo da já conturbada história cruzmaltina na era das SAFs? Por enquanto, tudo permanece no terreno dos rumores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.